O que levou ao fim a era dos juízes em Israel, narrado no Velho Testamento? Samuel teria sido um profeta e também um juiz? É verídico que ele teria sido arrebatado aos céus? Bem, eu vou começar pelas respostas, pelo inverso, né? Ele não há notícia de que ele tenha sido arrebatado, que eu saiba, não. Quem foi arrebatado foi o profeta Elias, que a gente ouviu falar. Mas Samuel, ele não chegou a ser um juiz. Samuel foi realmente um profeta diferentíssimo. A história dele é belíssima, filho de Elcana e Ana. Na época em que a mãe de Samuel era casada com Elcana e tinha uma outra esposa, que Elcana tinha duas esposas, era Ana e Peniná, ou Penina, ou Feniná, depende da tradução. Ela era infelicíssima porque não tinha filhos. E ela foi a mulher que criou a chamada oração em buchicho. Ela, numa festa dos tabernáculos lá em Shiló, que toda a arca, o templo ainda não estava construído naquela época, as festas eram comemoradas no tabernáculo que foi armado lá na Samaria, lá na antiga Shiló, ou Siló, como chamam alguns. E ela orou com tanto fervor que o sacerdote Eli, lá do templo, pensou que ela estava embriagada. E ela disse: eu não estou embriagada, meu Senhor. Eu estou orando a Deus, pedindo a felicidade, o desejo de ser mãe. Ela se sentia muito humilhada. Naquela época, a mulher que era estéril era discriminada, a gente sabe disso. As matriarcas, Sara, todas elas tiveram dificuldades na sua esterilidade. Mas depois que ela orou, os lábios batiam, e eu, quando eu entro, viu, Álvaro, quando eu entro naquela sinagoga que fica lá no muro ocidental, eu me lembro de Ana orando, porque a gente entra ali, eu filmo tudo, eu entro assim como um herético, mas porque eu tenho que aproveitar aquele momento de pesquisa, aquele momento que eu acho assim grandiosíssimo. E você vê aquele povo orando, todos bochichando, porque eles estão lendo os seus livros para só eles escutarem. Não é para os outros escutarem, está orando sozinho. Então é uma oração de coração, como Jesus disse, entra no teu quarto e fecha a tua porta. Isso é uma derivação do exemplo de Ana, que ela orou, os seus lábios batiam, mas ninguém escutava. Era palavra saída do seu coração diretamente para Deus. E por conta disso ela conseguiu ser mãe. E aí é que ela disse: vai, minha filha, que Deus faça. Quando ela justificou, vai que Deus possa realizar o teu desejo. E ela engravidou e foi mãe de Samuel. Daí porque o nome Shema, em hebraico, ouve, Deus. Deus me ouviu, Samuel. E ela dedicou Samuel ao templo não, ao tabernáculo na época. E ele transformou-se num grande sacerdote. E o povo, que só tinha juízo naquela época, foi a ele e rogou um rei, que Israel não tinha rei. E aí que Samuel, mesmo contra a sua vontade, eu acho que ele sabia profeticamente que aquilo não ia dar muito certo, mas mesmo assim ele ungiu Saul, foi o primeiro rei de Israel, que foi um fracasso na história, ungiu Davi, que também foi assim que marcou a tribo de Judá, ainda hoje está na genealogia do Cristo, e foi Samuel, foi quem levou ao fim a era dos juízes, com a pergunta da professora Josi, em Israel, porque ele que introduziu os reis de Israel, ele que ungiu a pedido do povo, ele ungiu Saul e ungiu Davi. E aí a história aí vai muito longe, porque houve aquele problema de ele ungiu Davi, Saul ainda vivo, Saul queria matar Davi, a gente conhece toda aquela história. Mas ele inaugurou a era dos reis em Israel e concluiu, ou seja, determinou o fim da era dos juízes em Israel.